Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir no nosso estudo, hoje estudando um tópico chamado de eletrólitos na química, ok? Isso está relacionado com um experimento, talvez você já tenha feito em alguma aula de laboratório ou visto alguma coisa relacionada ao seu dia a dia com isso daqui. Quando a gente fala de eletrólitos, também existe uma parte, um conteúdo na biologia que vai estudar justamente algumas funções de eletrólitos no corpo humano. Aqui a gente vai estudar nos aspectos químicos. Mas antes vamos entender como que surge essa história de eletrólitos, ok? Vamos lá. Então, para isso a gente tem que lembrar de um cientista que vai aparecer ainda no nosso estudo, conhecido como Arrhenius, ok? Se você já teve algum estudo de ácidos e bases, talvez você já tenha ouvido falar desse nome aqui. Esse cientista, Arrhenius, por volta do ano de 1887, propôs um experimento. E aí, o que ele observou nesse experimento? Observou que algumas soluções conduzem eletricidade e outras não. O que é uma solução mesmo? Uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, que é composta por uma única fase. Então, quando eu vejo, eu estou vendo uma coisa só, algo homogêneo. Mas em que eu tenho pelo menos duas substâncias. Uma que eu vou usar para dissolver e a outra que vai ser a dissolvida. Por exemplo, água e sal. Tá? Então, quando eu dissolvo o sal na água, eu tenho o que a gente chama de uma solução, ok? O que acontece? Para a gente lembrar sobre essa questão de eletricidade, para a gente entender por que algumas soluções conduzem eletricidade e outras não, a gente tem que lembrar justamente o que é essa corrente elétrica, o que significa falar em conduzir eletricidade. Então, sempre que eu falar de condução de corrente elétrica, eu estou falando de um movimento ordenado de carga. Primeiro, vamos lembrar, como assim carga? Quando eu estou falando de carga, eu posso falar de duas entidades, dois tipos de partículas. Ou eu posso falar simplesmente de elétrons, ok? Ou eu posso também falar de íons. Perceba que elétrons são sempre negativos, ou seja, eles sempre têm carga. Quando eu falo de íons, não necessariamente é sempre negativo. Eu posso ter íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Mas a questão é, seja elétron ou seja íon, eu tenho partículas com carga. Quando eu tenho uma movimentação ordenada dessas partículas com carga, eu tenho justamente uma condução de corrente elétrica. Por exemplo, se eu pego um fio metálico, eu tenho lá um movimento desordenado desses elétrons, ok? Então, está aqui os elétrons livres, que se movimentam, então eu não tenho uma condução de corrente elétrica. Mas, se eu pego esse mesmo fio e emendo ele, por exemplo, numa bateria, por que numa bateria? Porque ali eu vou ter a geração de um campo elétrico, eu vou ter a geração de uma tensão, e essa tensão vai fazer justamente que ocorra, olha só, eu tenho uma ordenação da movimentação. Então, ao invés de cada um ir para um lado, agora eu tenho um movimento dito ordenado. Perceba que nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho movimentação de elétrons. Não preciso ter necessariamente só de elétrons, posso ter de íons, mas a lógica é a mesma. Então, sempre que eu falar que ocorre condução de corrente elétrica, é porque existe um movimento ordenado de cargas, tá certo? Vamos lembrar um outro conceito lá dentro das ligações químicas que a gente estudou. Então, a gente tinha visto 3 tipos de ligações químicas, que davam origem a diferentes tipos de compostos. E aí a gente tinha estudado quando que cada um conduziria ou não. Então, esse daqui é um esquema geral de condutividade. É muito importante que você conheça isso daqui, que você lembre disso caso já tenha estudado. Então, vamos lá. Se eu tenho uma substância dita iônica, o tipo de ligação que tem entre as partículas dessa substância é uma ligação iônica, ok? Justamente o mesmo nome aqui fica fácil guardar. O que a gente observa? No estado sólido não acontece condução de corrente elétrica, ok? Não conduz. Agora, já nos estados líquido e aquoso, ou seja, quando está dissolvido em água, eu tenho condução. Cuidado para não confundir aqui falar de estado líquido para estado aquoso. Estado líquido é quando eu tenho apenas aquela substância que passou de sólido para líquido. Estado aquoso é eu pegar aquela substância e misturá-la com água.
Então, cuidado, tá? Porque quando você vai no mercado, existe uma propaganda lá, compre sal líquido. Cuidado, aquilo não é sal líquido, aquilo lá é sal aquoso, né? O sal de cozinha. Ele está misturado com água. Se eu quero fazer o sal de cozinha virar líquido, eu tenho que aquecer aí próximo de 700, 800 graus Celsius, que é a temperatura de fusão dele. Por que que no estado líquido e no estado aquoso ocorre condução e no estado sólido não? Vamos lembrar que na ligação iônica eu já tenho os meus íons. A diferença é que no estado sólido, por formar um retículo cristalino, eu não tenho mobilidade de carga, ou seja, os meus íons não conseguem se movimentar. Lembra que para ter condução de corrente elétrica eu tenho que ter movimento. Se eu não tenho esse movimento ordenado, eu não tenho condução. Então, por isso que um sal no estado sólido, se eu pego duas pontas de um fio, coloco num pote de sal, a corrente não passa de uma ponta do fio para outra, porque no estado sólido não conduz. O que é diferente do estado líquido e no estado aquoso, em que isso de fato vai acontecer, ok? Continuando. Uma substância dita molecular, né, ou também em alguns casos uma substância covalente, possui o tipo de ligação química do tipo covalente. O que a gente observa? Nos estados sólidos e líquido não conduz eletricidade. Já no estado aquoso depende. Esse depende aqui a gente vai estudar melhor daqui a alguns momentos, tá certo? Vale aqui só uma exceção importante do estado sólido, né, que pode aparecer aí e talvez você não se lembrar. Grafite, ok? É uma substância aqui que a gente estudou, né, que tem ligações covalentes entre os seus átomos, tá? Grafite feito de carbono. Grafite conduz a eletricidade, mas por outros motivos que não justamente o que a gente está vendo aqui. Se você quer entender melhor isso, é só lembrar lá da nossa aula de ligações químicas dentro das ligações covalentes, ok? Vamos lá. Agora, uma substância metálica possui um tipo de ligação metálico entre os seus átomos. Eu percebo que ocorre condução tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Por que eu não tenho nada aqui no estado aquoso? Porque substâncias metálicas não são solúveis em água, então não tem como eu misturar com água para ter o estado aquoso. Assim, qual que é a diferença desse sim aqui em cima para esse daqui de baixo? Aqui eu estou falando de íons. Aqui embaixo eu estou falando dos elétrons. Não importa aqui para mim se é íon ou elétron, importa se conduz ou não. Detalhe importante que às vezes a gente se esquece. Quando eu falo de água, água pura, né, H2O e somente isso, não conduz eletricidade. Então, falar água deionizada, água destilada, água pura, em nenhum desses casos eu tenho condução de corrente elétrica, tá bom? Agora, se você testa, por exemplo, a água que sai da torneira, por que pode acender muito pouquinho, mas ainda acender uma lâmpada na hora que eu vejo se conduz ou não? Porque lá eu tenho íons dissolvidos. Então, na verdade, lá eu não tenho água pura. Eu tenho algumas coisas que estão misturadas com a água. É só você pegar, por exemplo, uma garrafinha de água e ver lá no rótulo, composição química. Mas espera aí, se eu estou falando de água, como assim composição química? Porque aquilo lá não é água pura, tá? Aquilo lá é uma solução. Então, tem alguns poucos íons que estão dissolvidos na água. E esses íons podem ajudar a conduzir eletricidade, ok? Mesma coisa da água do mar. A água do mar não é água pura, né? Porque que quando cai um raio, por exemplo, na água do mar, você pode sentir esse impacto em você, né? Esse choque em você se o raio não caiu em você. Porque lá eu tenho íons dissolvidos na água do mar, ok? Bom, continuando então. Vamos aprender agora dois conceitos, né? O que significa ionizar e o que significa dissociar. É uma distinção importante para a gente fazer, ok? Então, ionização e dissociação iônica. Vamos lá. Quando eu falo de ionização, eu estou falando de formação de íons. Quando eu pego a minha substância e dissolvo ela em água. Se eu estou formando, significa que não existiam íons antes. Essa é uma informação importantíssima, tá? Que tipo de substância sofre ionização? Algumas substâncias moleculares, não são todas,
tá bom? A gente vai estudar aí ao longo das nossas aulas quais são essas substâncias, mas não são todas. Algumas moleculares sofrem ionização. Por exemplo, aqui uma delas. Se você já viu esse composto aqui, talvez você tenha ouvido falar de dois nomes para ele. Esse composto, no estado gasoso, é chamado de cloreto de hidrogênio, HCl. Quando eu pego esse gás, cloreto de hidrogênio, e borbulho ele em água, ele vira o que a gente chama de ácido clorídrico, ok? Então, para ácidos, quando eu estou falando de ácidos, eu tenho justamente esse fenômeno da ionização, ok? Porque aqui eu não tenho íons, e agora quando eu coloco em água, ocorre a formação de íons. Isso é ionização. É diferente de dissociação iônica. Por quê? Na dissociação iônica, eu não vou formar íons, eu vou separá-los. Como assim? Os íons já existiam antes de eu colocá-los em água. O que eu vou fazer agora? Esses íons estavam próximos, eu agora vou separá-los, ou seja, vou dissociá-los. Com que tipo de substância que ocorre dissociação iônica? Com as substâncias iônicas. Então vamos lembrar. Nas substâncias iônicas, no estado sólido, a gente tem aquele retículo cristalino iônico, ou seja, você já vai ter os nossos íons que estão próximos, né, por atração eletrostática. Quando você joga esses íons na água, né, esse retículo na água, acontece a separação deles. Isso é dissociação iônica. Aqui na ionização você não tem íons. Você pode até ter cargas parciais, mas não tem íons. Agora, se você pega isso e coloca em água, acontece a formação desses íons. Não confunda dissolução com dissociação. Dissolução significa dissolver algo em água. Então, por exemplo, eu uso dissolução para falar de pegar, por exemplo, sal de cozinha e dissolver em água. Então, na dissolução, ocorre uma dissociação. Mas eu também posso falar de pegar açúcar, que é uma substância molecular, e quando eu falo de pegar açúcar e colocar na água, eu estou dissolvendo o açúcar, ou seja, eu estou fazendo a dissolução do açúcar. Tá? Então não confunda, são coisas diferentes. Um exemplo aqui de dissociação iônica. Tá aqui, ó, o nosso sal de cozinha no estado sólido, quando eu coloco em água, tá aqui os nossos íons. Cuidado, se você olha isso daqui, você tem que ser capaz de perceber que aqui já existe íons, ainda que eu não mostre a carga deles, mas já existe. Diferente daqui em que não existe íons, ok? Então, ionização nesse caso, dissociação iônica nesse outro caso. Outro conceito para a gente saber aqui, o que significa falar de uma solução eletrolítica e de uma solução não eletrolítica? Lembra que aquela solução é, como eu já expliquei para vocês, que é uma mistura homogênea, formada por pelo menos duas substâncias. Uma solução eletrolítica é uma solução que conduz eletricidade. Agora, como assim ela conduz eletricidade? Por que ela conduz? Porque ela possui eletrólitos. E esses eletrólitos podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo iônico, por exemplo aqui, ó. Por que uma solução de sal de cozinha, de NaCl, é eletrolítica? Porque vai ter íons e esses íons têm mobilidade para se movimentar. Tá aqui. Lembra que para conduzir eletricidade tem que ter mobilidade de carga. Tá aqui a minha carga. Esses íons podem se movimentar na água e assim eles vão ser capazes de conduzir eletricidade. Ou também esse meu eletrólito pode ser do tipo molecular. Por exemplo, tá aqui. Aqui eu já estou falando de ácido clorídrico, tá? Porque ó, aqui, ó, já está misturado com água. Quando eu falo disso daqui, em água, eu tenho que entender que, na verdade, na água ele não está assim. Praticamente todos os meus átomos de hidrogênio e de cloro estão nesse formato aqui de íons. Então, aqui eu tenho H+, e Cl-. Perceba, carga e carga. Por isso que conduz eletricidade. Ok? Então, eu posso falar aqui de uma solução eletrolítica de sal de cozinha ou de ácido clorídrico. As duas vão conduzir eletricidade. Agora, uma solução não eletrolítica, como o próprio nome diz, não conduz eletricidade. Por quê? Porque ela não possui eletrólitos, tá? E aí eu posso afirmar com certeza que ela é molecular.
Porque quando eu falo que é molecular, pode acontecer de cima ou pode acontecer dela não conduzir, ok? Não existe uma solução de substância iônica que não conduz eletricidade, tá bom? É óbvio, pode conduzir mais ou menos, mas todas vão conduzir, diferente de uma solução aqui com uma substância molecular. Exemplo disso, tá aqui, sacarose. Sacarose é o nosso açúcar que a gente tem em casa. C12H22O11. Quando eu pego aqui a sacarose no estado sólido e coloco em água, o que eu observo? Ela não mudou nada, continua aqui, ó. C12H22O11 continua da mesma forma. Então, perceba que aqui ocorreu o processo de ionização. Aqui não ocorreu ionização, ok? Para a gente entender por que ocorre, a gente vai ter que estudar depois ácidos, ok? Mas, por enquanto, aqui basta você conseguir fazer essa distinção de que pode acontecer ou não essa ionização, beleza? Então, tá aqui um exemplo de uma solução não eletrolítica. Ou seja, olha que interessante, se eu pego uma solução de sal de cozinha, eu percebo que ela conduz eletricidade. Já se eu pego uma solução de sacarose, ela não conduz eletricidade. Vamos continuar aqui. Por exemplo, tem aqui um experimento que foi da ideia, né, como, por exemplo, aconteceu com a Arrhenius, né? O que a Arrhenius fez? Ele tinha um gerador, né, tinha uma bateria, e aí o que ele fez? Ele colocou aqui um fio, tá? E aí tinha uma lâmpada. E ele colocou um pedaço do fio numa ponta, um pedaço do fio na outra ponta aqui da solução. Perceba que o fio não está em contato um com o outro, ou seja, se eu quero conduzir corrente elétrica nesse fio, tem que acontecer de passar pela solução. Só que a corrente elétrica só passa pela solução se a solução conduzir essa corrente. Olha o que a gente observa. Eu observo que, em um caso, a lâmpada acende, ou seja, a solução conduz eletricidade. Por isso que a lâmpada acendeu, porque a corrente saiu daqui, passou pela solução e chegou na lâmpada. Por isso que a lâmpada acendeu. Já no outro caso, a lâmpada está apagada, ou seja, a solução não conduziu. Então, a corrente veio até aqui, mas ela não foi capaz de chegar até o outro lado para poder acender a lâmpada. É um teste muito simples e muito interessante que a gente pode tirar várias conclusões disso. O que eu posso falar? A solução de sal de cozinha é uma solução eletrolítica. Já expliquei no slide anterior por que era justamente através da equação, né, mostrando as cargas que tinha aqui. Então, quando eu falo aqui da solução aquosa de NaCl, eu tenho Na e Cl- pela solução aqui. Já desse outro lado, eu não tenho condução, ou seja, uma solução não eletrolítica. Eu não tenho carga nessa solução e por isso que ela não conduz eletricidade. Ok? Agora, existe, para a gente observar, né, conduzir melhor ou pior eletricidade. Para isso, a gente tem que entender aqui uma coisa chamada de grau de ionização, representado pela letra alfa. O que é o grau de ionização? É uma continha muito simples que a gente vai fazer. O grau de ionização é determinado pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas dissolvidas. Então, vamos pensar aqui, ó. Quanto mais moléculas ionizadas no meu total, mais carga eu vou ter. Então, consequentemente, a gente pode inferir que eu vou conduzir melhor a eletricidade. Vale lembrar que alfa, né, como eu estou pegando aqui, ó, ionizadas, sempre vai ser um número menor ou igual ao número total. Não tem como eu ter mais molécula ionizada do que eu pus num vidro, né? Então, se eu coloquei, por exemplo, 100 moléculas, não tem como eu ter 200 ionizadas. Eu tenho que pegar no máximo essas 100. Assim, alfa vai variar de 0 a 1. Ou seja, se a gente transformar isso em porcentagem, alfa varia de 0 a 100%, em que 0 significa nenhuma molécula ionizada e 100% todas as moléculas ionizadas, ok? O que eu observo? Quanto maior o valor de alfa, maior a força do eletrólito, ok? Então, só para a gente saber aí um termo, que quando eu falo de força de eletrólito, eu estou falando com relação ao valor de alfa. O que significa falar isso? Se eu tenho um eletrólito forte, eu tenho uma alta condutividade. Por quê? Por exemplo, o HCl ele tem um alfa aqui que é 0,92, ou seja, 92%.
É um valor muito alto. Se eu tenho um valor muito alto, eu tenho muitas moléculas ionizadas. Ou seja, de cada 100 moléculas, eu tenho 92 ionizadas. Assim, conduz muita energia elétrica. Já um eletrólito fraco possui uma baixa condutividade. Por exemplo, o HCN, né, o cianeto de hidrogênio. Quando eu borbulho ele em água, eu percebo que eu tenho apenas essa quantidade aqui, né, esse valor de alfa. É um valor extremamente baixo. Acontece ionização, mas é muito pouco, ok? Então eu percebo essa diferença aqui. Quando eu estou falando de dissociação iônica, não faz sentido falar aqui de ionização. Por quê? Como eu já tenho íons, eu já não tem como eu ter coisas sem ionizar. Okay? Então, não faz sentido a gente falar de grau de dissociação iônica, já que o grau de dissociação iônica é da ordem de 100%. Tá? Então, a gente usa esse termo grau de ionização, justamente para aquelas moléculas, para substâncias moleculares, ou seja, aquelas que podem ou não sofrer ionização. Se eu observo isso em um experimento, olha só que interessante, né, com relação a esse grau de ionização. Eu tenho aqui uma solução não eletrolítica e duas soluções eletrolíticas. Então, aqui, ó, lâmpada apagada, lâmpada acesa. Mas eu percebo que ocorre uma diferença aqui na luminosidade, né, na intensidade da luz que eu observo. Aqui, se eu fosse olhar microscopicamente, né, como estão as moléculas, eu observaria que elas estão assim. Perceba que nenhuma delas tem carga. Tá aqui, ó, do jeito que eu coloquei ela no estado sólido, ela tá lá no estado aquoso. Não tem carga. Já num eletrólito fraco, quando eu coloco em água, eu percebo que uma quantidade muito pequena das moléculas se ioniza. Então tá aqui, ó, eu tenho moléculas que não ionizaram e poucas, né, aqui no caso do meu exemplo, apenas uma das 5 moléculas que se ionizou. Já no eletrólito forte, eu tenho muito ionizado. Então, aqui, coloquei aqui para a gente comparar a diferença. Sem nenhuma carga, com pouca carga, com muita carga. Assim, lembra, quanto mais carga, melhor a condução. Então, mais a lâmpada vai brilhar. Ok? Fechamos aqui o nosso conteúdo de eletrólitos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.